Olha para mim aqui. Isto, olha para mim. Olha. Fixa bem o olho aqui em mim, porque eu tenho uma mensagem de Deus para você. E Deus diz assim: sede santo porque eu sou santo. Eu vou repetir para você entender. Sede santo porque eu sou santo. Deus falou essa palavra comigo hoje. De novo, mais uma vez, para poder gravar, para poder fixar na sua mente, no seu coração, na nossa mente, no nosso coração. Vamos lá, em nome de Jesus. Sede santo porque eu sou santo, disse Deus. Mas antes vamos, né, nos cumprimentar. Shalom, que a paz, a misericórdia, a bondade, a graça e tudo que é de Deus e que é bom seja multiplicado em sua vida no nome de Jesus. É isso aí. Eu quero chamar você mais uma vez, né? Final de mês, hoje dia 30, tá acabando esse dia. Olha que benção, você chegou até aqui. Sinal que tem motivos para glorificar e exaltar a Deus. Tem motivos para ser grato. Eu escrevi aqui alguns trechos que nós vamos ler. Você que é bom de endereço, já tira aí 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, Levítico 11, 44, Isaías 52, 7, Romanos 10, 18, Mateus 5, 6 e Salmo 105, verso 1. Hoje a missão tá grande. Vamos lá, porque meditar na palavra de Deus é lendo a palavra de Deus, porque ela vai nos revigorando. E diz aqui na primeira leitura, Mateus capítulo 5 e versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Qual a ordem? Sede santos, porque sede santo, porque eu sou santo. Em Isaías 6, Isaías teve a grande visão e viu um alto sublime trono, onde Deus estava sendo aclamado, santo, 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 santo. João também na ilha de Patmos, em Apocalipse, santo, 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 santo. É esse Deus santo que te chama hoje para ser santo, que me chama hoje para ser santo. Essa é a ordem, esse é o mandamento. Então vamos entender um pouquinho mais. Porém, vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, versículo 6, e diz assim: felizes e abençoados são todos os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Repete comigo. Felizes e abençoado, ou bem-aventurado. Felizes e abençoado, feliz e felicíssimo são todos aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Quem disse essas palavras? O próprio Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Ele disse: se você tem fome e sede de justiça, você é feliz, você é felicíssimo, você é bem-aventurado, porque você vai ser farto. Tem alguém praticando injustiça contigo? Tem alguém cometendo delito contra a sua pessoa? Alguém te abandonou, te desprezou, te traiu, né? Qual que é a sua condição hoje? Olha o que a palavra diz. Sede santos, porque eu sou santo. Né? Santo quer dizer separado. Santo quer dizer que você vai olhar para a maldade e vai escolher o contrário. Vai olhar para as coisas erradas que afastam você de Deus e vai escolher o contrário. Isso é ser santo. De glória em glória até chegar o dia perfeito. Essa é a obra do Espírito Santo em mim e em você. Sede santo. Então é você se separar cada dia para fazer o bem. Para poder não praticar pecado contra o Senhor. E não afastar ele, porque se você precisa dele, se depende dele, se necessita das tuas misericórdias, da tua graça, né? Do teu favor, e ainda desejam conhecer, porque Hebreus 12, 14 diz: sem a paz e sem a santificação, ninguém verá a Deus, né? E então, sede santo. E aqui o Senhor Jesus disse, o próprio Deus, quando passou por essa terra, ele deixou bem claro que aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Se você tem fome de justiça, vá a Deus, porque o único justo é Deus. Se você tem fome e sede de que as coisas aconteçam da forma correta, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos blinda, é a palavra que nos dá instrução, é a palavra que nos
nos santifica dia a dia. Por isso que temos que ir a ela todos os dias. Então, Salmo 1, feliz e abençoado a todos aqueles que meditam na palavra do Senhor todos os dias. E vamos aqui agora, 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. E diz assim: portanto está escrito, sede santos, sede santo, sede santos. Aqui é plural, tá? Portanto está escrito aonde? Na palavra, na Bíblia, que é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, apta para ensinar, corrigir e direcionar e preparar todos aqueles que acessam ela para ser pleno e plenamente preparado para praticar as boas obras. Isto é a palavra. Isto é a leitura de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Né? Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, ela é perfeita, ela é apta para te dar instrução e te levar a Deus, e te levar à santidade, e te consagrar de glória em glória para que você encontre com o Senhor. Porque Hebreus 12, 14, sem a paz, sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, que nós possamos ter paz com todos e que nós buscar a paz, porque quem promove a paz apazigua a guerra e se assentará a mesas de reis. Diz a palavra. E diz aqui, portanto, está escrito, onde? Na palavra, sede santos, plural, ou seja, eu e você, plural, não é só um, é todos. O chamado é para todos. Porque eu sou santo, maiúsculo, eu sou santo, disse Deus, Yahvé, Yeshua e o Jeová. Eu sou o santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada pela terra. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, ou seja, as minhas obras, ou seja, aquilo que você faz, tanto de bom como de ruim, quem vai julgar? O Senhor. E vai ser de forma imparcial, ou seja, cada pessoa, individual, né? E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Deus é Deus, que o Senhor Jesus é Deus, e todos passarão pelo tribunal, e todos serão julgados pelas obras. É como diz essa palavra. Procedei com sincero temor e reverente durante toda vossa jornada terrena. Isso é o processo da santificação. Quem busca a santidade? Eu e você. É nós nos separando, nos abstendo das coisas que desagradam a Deus e que tira a presença de Deus e que vai contrário ao que é santo. O que é santo é ser separado para o ministério, ser separado para servir a Deus, ser separado para levar o evangelho. E diz aqui em Levíticos, capítulo 11, 44, que é também dizendo sobre santo. Sede santo porque eu sou santo, disse Deus. Sede santo porque eu sou santo, disse Jesus. Sede santo porque eu sou santo, diz o Espírito Santo. Essa é a ordem para esse dia. Porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Viu quantos trechos da palavra que está te dando uma ordem, está dando um comando, e não só a você, mas a mim também, que nós precisamos nos santificar. Essa é a missão minha, é a missão sua. Claro que vamos ter ajuda do Senhor, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei convosco, e eu venci o mundo, e o meu Espírito estará em vós, e ele será e dará a força capacitadora. Porém, eu preciso autorizar e dar esse comando ao Senhor. E vamos agora examinar Isaías 52, 7. Porque meditar na palavra, entender a palavra, é com a palavra, é com a leitura da palavra.
porque é ela que vai nos transformando, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que vai, através da leitura, revelando aos nossos ouvidos, aumentando a nossa fé, trazendo para nós o comando. E hoje o comando, ontem era um, hoje é outro, amanhã vai ser outro. Hoje a ordem é ser santo, se santificar, porque sem paz não vamos chegar aos pés do Senhor. Não vamos ver Deus. E eu tenho um desejo tão grande de ver Deus, e eu tenho visto Deus, porque você vê Deus no sorriso de uma criança, você vê Deus quando você ajuda alguém, como falamos ontem, quando você cuida de alguém, quando você zela de alguém que não pode te dar nada em troca, quando você abençoa alguém, e isso você vê Deus, né? Então, Deus vai se revelando de diversas formas, e vamos tendo várias experiências, mas um dia veremos face a face. E esse dia, eu anseio por esse dia. E eu creio que você também. Isaías 52 e versículo 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés dos mensageiros que anunciam as boas novas. Eu amo essa palavra. Se eu mostrar meu pé aqui, você vai ver que meu pé é bonito. É bonitão. Meu pé é bonitão, por quê? Porque eu anuncio a palavra do Senhor, eu anuncio as boas novas de salvação. Eu anuncio que Jesus veio para curar, libertar, salvar e restaurar e ainda te levar para o céu. E ainda te dar uma família abençoada, em paz, alegre, regozijante. Por isso que meu pé é bonito. Tá dizendo aqui a palavra. Ó. Olha que eu vou ler de novo, hein? Portanto, é o 7, né? 52, 7. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés daqueles mensageiros que anunciam a palavra, que anunciam as boas novas, que traz as paz, as notícias do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre Sião, o Rei de Israel. Não é eu que estou dizendo não, está na Bíblia, está na palavra. Tá vendo aí? Por isso que meu pé é bonitão, é brincadeira. Mas é bom brincar, né? Vamos para Romanos capítulo 10 e versículo 15 agora. Lembrando que 10 e 17 a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o 10, 15 nós vamos ler agora. E diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Apóstolo Paulo, lá no Velho Testamento, em Isaías 52, 7, né, Isaías mencionou que eram bonitos os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. E apóstolo Paulo fez a menção de novo aqui em Romanos, capítulo 10 e versículo 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? De novo, como está escrito, tá vendo? Sempre. Jesus, quando estava no deserto, que foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, o diabo tentou ele de diversas formas, esgotou todo o arsenal dele em aflições e tentações contra Jesus nos 40 dias, e Jesus, está escrito, está escrito, está escrito. O diabo transforma essa pedra em pão, porque está escrito que você pode fazer isso, e ele está escrito também. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, sempre está escrito, está escrito. Então, existe os falsos profetas, as heresias, existe aqueles pregadores e pastores que querem distorcer a palavra de Deus e querem te desvirtuar do caminho, né? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por mim, disse Jesus. Então, os falsos mestres estavam na época, está hoje e vai piorar. Mas você vai conseguir se livrar, você vai conseguir ser uma presa menos fácil quando você estiver enraizado a palavra, como Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Então eu só posso esconder aquilo que eu tenho. Então, vamos à palavra todos os dias e assim nós vamos poder ter ela enraizada, penetrada, alicerçada dentro de nós, e assim não vamos ser presa fácil daqueles que pregam heresias, daqueles pastores que distorcem a palavra, daqueles apóstolos, bispos, enfim. Tem pessoas sérias? Tem, mas tem pessoas que infelizmente não é sério. E isto
1 Pedro, 2 Pedro, existe bastante exortação a respeito dos falsos mestres, né? Então, falar da palavra é com a palavra, é vivendo a palavra. Charles Spurgeon, ele disse, não é o Deus do A ou do B, é o Deus que se apresenta a você através da palavra. Através da oração você fala com Deus, através da palavra Deus fala com você. E aqui, o apóstolo Paulo deixa essa palavra bela, maravilhosa. Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Tá? Seu pé vai ficar bonitão se você começar a falar do amor de Jesus. Se você começar a falar das boas novas de salvação, né? E vamos agora finalizar com Salmo 105. Por que trouxe essa palavra hoje? Primeiro, porque eu orei e pedi para Deus me dar uma palavra. E foi a que ele deu. Segundo, porque estamos gravando sobre o livreto, né? Falando sobre as boas novas, né? O arrependimento, a confissão, o abandono e aceitar Jesus como Salvador e viver em novidade de vida para alcançar as misericórdias, as bênçãos e viver para a eternidade. Porque ainda que você esteja aí na pompa, cheio de dinheiro, nós sabemos que no caixão ninguém leva mudança. No velório não existe mudança. Tudo que você plantou, tudo que você fez aqui em vida vai ficar para os outros, se não para o governo. Você não vai conseguir levar quando você morrer. Mas uma coisa você leva, a eternidade. A promessa, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano, mas que Deus preparou desde a fundação do século para todos aqueles que o amam. E se você ama a Deus, existe uma promessa de eternidade para você, uma vida sem fim. Salmo 105, versículo 1. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre os povos. É isso que estamos fazendo. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai os seus feitos entre os homens. Louvai, adorai ao Senhor. Isso na íntegra, na prática. Eu todos os dias, eu vou para o trabalho, eu volto louvando a Deus, glorificando a Deus. Eu peço para Deus inspirar louvores, canções, e isso faz tão bem. Isso na prática muda muitas coisas. E eu, do meu momento do dia, eu sempre paro, Senhor, e começo a conversar com o Senhor, e daqui a pouco eu começo a louvar. Eu tenho hábitos da nona hora, lembrar minha alma, meu corpo físico, meu espírito. O sacrifício de Jesus na nona hora, que é às 3 horas da tarde no Brasil, quando ele morreu por mim e por você, né? Vertendo o teu sangue, por amor sacrificial, para nos salvar, para nos redimir, para ir comprando de volta para Deus. Hoje é o nosso Senhor. Eu tenho esse hábito, então eu sempre me prostro, eu pratico eis-me aqui já há uns bons anos, e depois eu adoro o Senhor. Eu louvo no mínimo com umas 3 canções, de forma proposital, de forma que venha impactar minha alma. Porque tudo isso que vamos fazendo, a gente pensa que é para Deus, mas na verdade isso é para nós, né? Porque Deus, ele é autossuficiente em si mesmo. Deus, ele não precisa da gente. E ele fica feliz quando fazemos por espontâneo. Mas ele não precisa da gente. Quem precisa dele somos nós. Concorda comigo? Eu creio que você concorda. E hoje vamos terminar aqui de uma forma diferente. Termina comigo assim? Amado Deus, soberano Deus, no nome de teu Filho Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, por teu Espírito Santo habitando em nós, Divino Espírito Santo, amigo Espírito Santo, aleluia. Último dia do mês, as últimas horas, já está beirando a meia-noite. Somos gratos, Senhor. Somos gratos por esse mês, somos gratos por estar vivos, somos gratos pelo perdão dos nossos pecados, pelo dom da vida eterna, pelo plano de salvação. E por essa palavra hoje, que vai ao ar amanhã,
o Senhor possa consagrar, abençoar. E que o nosso pé, que o nosso pé fique bonitão. Porque nós vamos anunciar o teu evangelho. Nós vamos falar do teu amor. Nós vamos falar da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Nós vamos falar. Pois muito o Senhor tem feito por nós. Tem nos alegrado, tem nos enchido, tem nos abastecido com a tua glória, com a tua Shekinah, com a tua unção, com a tua cura, com a tua libertação e com a esperança e com a fé. E o louvor que o Senhor me trouxe, o Senhor lembra quando o Senhor me trouxe esse louvor? Fez uma diferença danada na minha vida. Como um soldado sou em uma grande missão, e olhando bem pra mim, eu não me vejo capaz, mas tu me escolheu, me amou apesar de mim. E quando eu lhe perguntei, tu me disse assim: cuida do que é meu, eu cuido do que é teu. Não há por que temer, se eu sempre estou com você. Não há por que temer, se eu sempre estou com você. Cumpre esta missão, bom privilégio é, pois tem em minhas mãos todo o poder da fé. Pois tem em minhas mãos todo o poder da fé. Flores eu colhi, espinhos enfrentei, mas tenho o privilégio de andar em tua presença, meu rei. Mas tenho o privilégio de andar em tua sombra, debaixo de tuas asas, meu Deus. Como soldados soamos em uma grande missão, e olhando bem pra nós, não nos vemos capazes, mas o Senhor nos escolheu, Ele nos amou apesar de nós. Aleluia. Mulher, homem, o Senhor está te alistando como soldado na grande missão do Evangelho, de propagar as boas novas de salvação. E os teus pés, os seus pés ficarão lindos. Ficarão lindo, 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 lindo. Qual formosos os pés
daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que anunciam as boas novas de salvação, daqueles que anunciam Jesus, que anuncia a salvação, que anuncia Deus, Yahvé, Yeshua, Jeová. Caramanalaxericandanai. Como um soldado sou em uma grande missão, e olhando bem pra mim, ó Pai, eu não me vejo capaz, mas Tu me escolheu, me amou apesar de mim. Gratidão, na autoridade do nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu favor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Assim, honra, glória, louvor e adoração a Ti, Yeshua,